Oeste com Elas, agora entrevista, advogado e analista político, doutor Diego Tavares conosco por aqui no telão. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, obrigada pela participação em Oeste com Elas. Bom dia, Adriana, Arina Paula, um prazer estar com vocês aqui na Oeste mais uma vez. E vamos lá, vamos comentar esse caso que, além de um timing muito curioso, mostra realmente a parcialidade que tem ocorrido no nosso Poder Judiciário. Bom dia, prazer o nosso. Pode comentar, então, como acompanhou essa notícia de ontem e num todo o caso Felipe Martins. Vamos lá, é muito curioso como foi dito aí o timing dessa decisão, justamente quando o Felipe estava prestar esse depoimento nos Estados Unidos a respeito do sistema de imigração. Para além disso, Adriana, existem claros vícios nessa decisão, no sentido de que, de fato, o que significa utilizar as redes sociais? E sempre lembrando, para responder esse questionamento, que quando nós falamos de direito penal, nós temos que evitar todo tipo de interpretação extensiva, seja da lei, seja da decisão. Se a lei proíbe Felipe de utilizar redes sociais, é claro que do entendimento dessa decisão, a gente tem que considerar que é efetivamente se utilizar, se manifestar em redes sociais. Está muito claro que esse vídeo, um vídeo antigo, como foi dito, o Felipe não está utilizando a rede social, está ali parado, como se fosse uma estátua. Uma foto de Felipe Martins ali teria o mesmo efeito que a presença física dele junto do seu advogado. E falando também do Dr. Sebastião Coelho, é bom pontuar, a Suprema Corte, por uma questão administrativa, violou frontalmente, recentemente, a legislação federal quando do julgamento do Núcleo 1 a respeito da aceitação ou rejeição das denúncias do caso da tentativa, da suposta tentativa de golpe de Estado. O doutor Sebastião Coelho foi retirado do plenário, sendo que, por lei federal, pelo Estatuto da Advocacia, todo advogado tem direito de acompanhar presente uma audiência, uma sessão de julgamento que impacte direto ou indiretamente um processo no qual ele patrocina. E, evidentemente, sendo Felipe um dos acusados nesse inquérito absurdo, enfim, que tem tantas irregularidades, que é aquela história, quando tudo é tão absurdo, parece que nada mais é, mas com muitos absurdos, o advogado tinha pleno direito de acompanhar do plenário. Foi retirado e agora vai responder também um processo por desacato. Doutor, gostaríamos de saber do senhor também, tem acompanhado, claro, né, a discussão com relação à anistia dos presos, os manifestantes de 8 de janeiro. Como acha que poderia se dar esse desfecho dessa discussão que impacta tanto a população brasileira, né? Tem tanta gente presa injustamente, sofrendo dentro da cadeia, já teve preso morrendo sem ter o direito de fazer a sua defesa. Acredita que deveria acontecer uma anistia, um perdão total a todos os presos, ou uma revisão de penas individualmente? Olha, o mais adequado, na minha opinião, seria a revisão das penas. Mas como esses julgamentos eles estão se originando no Supremo Tribunal Federal, não existe um segundo grau de jurisdição, não existe um duplo grau de jurisdição, que inclusive é um princípio do direito que deveria ser aplicado a qualquer tipo de processo. Então, nesse caso, a anistia acaba sendo a única alternativa, uma forma de se passar a borracha em tantas irregularidades que nós acompanhamos desde o início desse caso. A falta de individualização das condutas, a ausência do direito à audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão. E aqui eu abro um parênteses para tratar do que aconteceu de forma muito semelhante com os membros do MLST que depredaram a Câmara dos Deputados. Na época, houve um pedido da Advocacia Geral da União, também subscrito pela Procuradoria-Geral da República, para que essas pessoas fossem todas colocadas em liberdade, os que foram presos na hora fossem colocados em liberdade, porque a estrutura do Estado naquele momento não dispunha de aparato para a realização, para fazer cumprir esses direitos. Os manifestantes do 8 de janeiro estão sendo tratados de forma totalmente diferente. Agora, é óbvio que esse julgamento, o tratamento desse caso, tal como é um processo de impeachment e outros tipos de processos que envolvem questões políticas muito profundas, demanda uma análise mais política do que jurídica. E onde é o grande ponto de pressão nesse momento? O que tem que acontecer nesse momento para que é de fato uma pauta? Tem que ter pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados, que está debruçado sobre o PL, que está ali debruçado sobre a questão da urgência. Parece que os deputados bolsonaristas ainda não conseguiram o número de assinaturas para pautar uma urgência, mas conseguindo essas assinaturas, é o presidente da Câmara que tem que fazer também, promover essa pauta. Então, tem que ter não só um ponto de pressão no judiciário, um ponto de pressão jurídico,
tem que ter uma pressão política muito forte. Nesse sentido, as manifestações que aconteceram no último domingo, as manifestações pacíficas da Avenida Paulista, colaboram muito. De fato, ali mostrou uma grande adesão popular à pauta da anistia e, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer com que, de repente, o presidente da Câmara sinta-se inclinado a apreciar a questão com um pouco mais de carinho. A gente já nota uma mudança muito radical na postura de Hugo Motta em relação a isso. Lá no começo do seu mandato como presidente da Câmara, ele dizia que a anistia estava fora de cogitação, isso não entraria na agenda da Câmara dos Deputados. Mais recentemente, ele disse que se o Davi Alcolumbre topasse caminhar junto, topassem uma agenda em harmonia entre Senado e Câmara para que a anistia fosse tratada, ele colocaria a discussão em pauta. E ontem, como foi repercutido agora aqui no Oeste com Elas, em reunião na Associação Comercial, ele disse, enfim, abriu as portas para que de fato essa discussão fosse iniciada. É uma questão mais política do que jurídica, porque se a gente analisar do ponto de vista jurídico, Adriana, diversas irregularidades, ninguém ali deveria estar preso e, sobretudo, respondendo por crimes tão graves como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dentre tantos outros. Tudo muito errado mesmo. Paula? Diego, tem um comentário aqui do Raimundo. E a OAB? Cadê a OAB nesse caso? Principalmente desse do Felipe Martins, né? No qual até o Sebastião Melo foi preso, né? Durante o julgamento lá do Bolsonaro. Cadê a OAB para atuar em favor dos advogados? Boa pergunta. Olha, Paula, eu vou puxar essa brasa para minha sardinha agora. A OAB, ela sempre é muito cobrada, como tem que ser cobrada, porque é uma instituição da sociedade civil organizada muito relevante, sempre teve um papel de muito destaque em todas as discussões da República. Mas a OAB, ela é fragmentada, nós temos as subseções, nós temos as seccionais e temos o Conselho Federal, que nem sempre andam no mesmo compasso. O que eu posso dizer, por exemplo, eu entendo que do Conselho Federal, agora nós começamos a ter umas manifestações um pouco mais contundentes a respeito desses desmandos da Suprema Corte. Mas aqui na OAB da Seccional Paulista, por exemplo, já desde o início desse caso, diversos ofícios da Comissão de Prerrogativas foram encaminhados ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, cobrando explicações. Nós tivemos declarações públicas do presidente Leonardo Sica, também classificando as ações do STF como pouco republicanas. Enfim, a OAB, dentro do seu escopo, que é, de fato, defender os direitos e prerrogativas da advocacia, tem cumprido o seu papel dentro dos seus limites. Agora, às vezes a cobrança que se faz sobre a OAB acaba extrapolando as competências daquilo que a OAB pode fazer. Então, eu sei que em casos como, enfim, pessoas presas e injustamente presas, advogados tendo suas prerrogativas violadas, a gente espera uma manifestação, algo na porta do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que entender que o papel das instituições, nesse sentido, é de fato tentar estabelecer o diálogo, entender o que está acontecendo e aí sim, após essa curadoria, adotar medidas um pouco mais duras, um pouco mais radicais. Caberia, na verdade, esses desmandos serem apreciados lá no Senado Federal. Eu acho que a respeito das violações praticadas por membros do Judiciário, principalmente da Suprema Corte, é o Senado, principalmente esses senadores que se dizem de direita, que postam dia sim, dia também a respeito da anistia nas suas redes sociais, esses deveriam estar brigando no Senado a respeito de alguma punição para ministros da Suprema Corte que eventualmente transcendem as suas competências e acabam incorrendo em crimes de abuso de autoridade e outros delitos correlatos. A OAB cabe o papel que em algumas de suas secções, eventualmente o Conselho Federal, estão desempenhando, que é cobrar respostas oficiais a esses órgãos para entender de fato o que está acontecendo e, enfim, com base nisso, tomar alguma atitude mais concreta. E posicionamentos da OAB sempre gerando muita discussão. Aqui no chat, o pessoal já deixando a sua opinião, comentando bastante sobre esse tema. Próxima pergunta, doutora de Marina Helena. Diego, agora eu vou apelar para o seu lado cientista político. E a minha pergunta é a seguinte, você falou muito bem, né? Quem está acima do STF? A gente sabe que o único poder, teoricamente, que tem competência, de fato, para colocar um freio no STF é o Senado Federal. E a minha pergunta é a seguinte, a gente tem visto muito, né, os placares da anistia dentro da Câmara, e esses me parecem um pouco mais positivos, né? A gente acabou de trazer aqui, faltando 63 assinaturas para ter as 257, então, no fundo,
fundo teria maioria para aprovação na Câmara. Agora, o Senado, para mim, é uma grande incógnita. Então, eu queria saber de você, como é que você vê o Senado nesse momento, né? Como é que a gente, o risco, né, que a gente tem dos senadores não aprovarem esse projeto? Marina, bom dia, um prazer revê-la aqui na Oeste, e essa é a questão de $1 milhão. De fato, eu vejo que na Câmara dos Deputados é muito mais difícil pautar do que aprovar a anistia, até porque, em que pese algumas pesquisas aí, mostram que as pessoas não são a favor da anistia para os manifestantes do 8 de janeiro, o sentimento de justiça, muito personificado no caso do Clésio Arruda, muito personificado na questão da Débora, que está sendo condenada a mais de 14 anos pelo voto do ministro Alexandre de Moraes. Sempre bom lembrar que ela ainda é uma presa provisória, não é ainda uma condenada, está condenada pelo voto do relator, mas tem um pedido de vista que pode reverter essa questão. Mas ela receber 14 anos por manchar do STF, o que já aconteceu outras vezes, é desproporcional. A gente sente isso na sociedade, que é o sentimento de injustiça. E por isso que eu acredito que a anistia é uma pauta, sim, popular, uma pauta que tem adesão e que não encontraria resistência na Câmara dos Deputados. Agora, o Senado, quando a gente leva todos, o Senado sempre parece que é um órgão meio isento, mais suscetível às nuances políticas, seja pelo mandato de 8 anos que os senadores detêm, enfim, isso possibilita que algumas das condutas que eles pratiquem hoje caiam no esquecimento nos próximos anos e ele ganhe um certo período de respiro aí até a sua reeleição. Enfim, já em grandes pautas, desde sempre, o Senado parece um órgão inerte. Eu, inclusive, acho que o nome bicameralista é um sistema falido. O Senado não tem qualquer representatividade, seja pela falta de proporção entre a quantidade de senadores e a relevância dos estados. E aqui, parênteses, quem são os 3 senadores aqui do estado de São Paulo, o estado mais importante da nossa federação? Temos, enfim, 3 senadores aí que tranquilamente andar na rua, que dificilmente serão reconhecidos, salvo o astronauta brasileiro, que pode ser que seja reconhecido muito mais pelo fato de ser um astronauta do que pelo fato de ser um senador da República. Enfim, então o Senado tem pouco protagonismo nesse sentido e bem por isso tem essa facilidade de se esquivar, de sabonetar nessas discussões tão ásperas, tão espinhosas, como é o caso da anistia. Agora, novamente, tudo o que um político tem medo é do povo nas ruas. Os políticos têm medo da opinião popular. Essa pauta depende muito do que aconteceu no último domingo, das pessoas se manifestando favoravelmente à anistia desses presos, à vontade das pessoas. Isso é algo que eu sinto também, tanto da esquerda quanto as pessoas estão um pouco cansadas do debate público e eu acho que isso se deve muito também ao momento de fragilização econômica do nosso país. As pessoas são favoráveis à anistia, tudo bem, a gente quer resolver a anistia, mas a gente tem que resolver também o problema do nosso poder de compra, o problema dos alimentos que estão cada vez mais caros. Isso acaba tirando um pouco o foco das pessoas e até por isso eu defendo que a manifestação do último domingo, em que pese tenha sido um pouco menor do que outras que nós digamos, considerando o momento político, foi uma manifestação de muita relevância. Fato é, o Senado tem um pouco mais de folga do que a Câmara dos Deputados para se esquivar da discussão. Tem que ser pressionado tanto pela classe política quanto pelas pessoas que defendem essa causa humanitária que é a anistia dos presos do 8 de janeiro. Sim, aqui no chat também muitas críticas com relação ao Senado, temos que colocar em evidência os políticos que não querem anistia, se nós estamos insatisfeitos com os senadores, mudem o voto, algumas observações bem pertinentes. Doutor, ainda aproveitando um pouquinho a participação do senhor, caminhando aqui para o finzinho, vejo que o senhor posta bastante com relação a dados, o senhor citou aí um pouco por cima a situação econômica do país e também dados de educação, gostaria de destacar algo sobre isso? Sim, sem dúvida nenhuma. A educação é sempre o melhor remédio para todos os problemas que nós temos, né? É sempre bom lembrar que a nossa classe política não veio de Marte, não desceu de foguete aqui no Brasil para nos comandar, para estabelecer as políticas públicas. Isso é tudo fruto daquilo das pessoas que nós colocamos, da qualidade do nosso. Então, de certa forma, aqueles que sempre estiveram no poder, aqueles que vai ano, volta ano, estão ali, seja um governo mais de direita, um governo mais de esquerda, estão sempre na base,
a essas pessoas interessa que nós não tenhamos uma educação pública de qualidade, porque isso favorece a perpetuação desses mesmos políticos no poder. Mudar o voto é essencial. Nós temos uma classe política que não resolve os nossos problemas, uma classe política que falhou. Temos alguns sistemas, algumas engrenagens do nosso sistema que estão mais do que enferrujadas e travadas. Então, está na hora da gente discutir a mudança da nossa classe política para que a mudança da classe política fomente reformas estruturais, mude a situação do país no qual nós vivemos. Manter os mesmos no poder acaba favorecendo a manutenção desses mesmos mecanismos que aprisionam as pessoas, que hipertrofiam, por exemplo, a nossa Suprema Corte. A grande hipertrofia hoje do Supremo Tribunal Federal, que tanto é criticada, não aconteceu por acaso. Se deve porque o nosso Congresso Nacional abriu muito espaço, o nosso Poder Executivo abriu muito espaço e não existe vácuo de poder em relações políticas. O Supremo basicamente se apropriou daqueles espaços que foram deixados. Tudo isso tem como raiz o quê? A qualidade do nosso voto. Se nós tivermos representantes no legislativo de melhor qualidade, um executivo de melhor qualidade, certamente as nossas instituições se fortalecem, as pessoas tomarão, os agentes públicos tomarão muito mais cuidado, terão muito mais zelo para avançar sobre competências de outro poder, enfim, terão mais dificuldades e aquele sistema que é previsto na nossa Constituição, de freios e contrapesos, passará a funcionar como ele tem que funcionar. De fato, um poder impondo limites a outro, e não um poder, no caso judiciário, tomando conta e dando as regras nos dois demais. É isso aí, perfeito. Dr. Diego Tavares, muito bom ouvi-lo. Obrigada, viu, pela participação aqui em Oeste com Elas. Volte outras vezes. Boa terça-feira. Eu que agradeço, Adriano. Uma boa terça-feira. Sempre um prazer estar aqui com a nossa audiência da Oeste.